Pensa só no ritual de um atleta antes de um jogo ou treino importante. Quase sempre tem o quê? Um cafezinho para dar aquele gás e uma boa sessão de alongamento para preparar o corpo. Parece a receita do sucesso, né? Mas e se essa combinação na verdade for uma furada? Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai mergulhar hoje. Será que essa dupla, que parece tão perfeita, é realmente o caminho para o desempenho máximo? Ou será que, sem querer, uma prática está acabando com o efeito da outra? Bom, para tirar essa história limpo, a gente precisa de ciência, né? E olha que legal, um grupo de pesquisadores lá do European Journal of Sports Science resolveu investigar isso a fundo. Eles montaram um estudo para entender exatamente essa briga entre cafeína e alongamento. E o objetivo deles era bem direto. Eles queriam saber qual o efeito da cafeína sozinha e do alongamento estático sozinho. E o mais importante de tudo, o que acontece quando a gente junta os dois. Tudo isso focado no desempenho de jogadores de futebol. E para garantir que os resultados fossem confiáveis, eles não fizeram de qualquer jeito, não. O desenho do experimento foi super cuidadoso, pensado nos mínimos detalhes, para a gente ter uma comparação justa entre todos os cenários. Olha só que interessante a estrutura. Eles pegaram 16 jogadores amadores e criaram 6 situações diferentes. Tinha o grupo de controle, que não fez nada, tinha um grupo que só alongou, outro que só tomou cafeína, um que tomou placebo e, claro, os grupos que combinaram as coisas. Tudo isso para poder isolar cada efeito e entender o que realmente funciona. E como eles foram medir desempenho na prática? Com 2 testes que são o coração do futebol. Primeiro, um sprint de 30 metros, para medir aquela explosão, a velocidade pura. E segundo, a velocidade máxima da bola num chute, que já testa uma mistura de potência com técnica. E foi aqui, no teste de velocidade, que a coisa começou a ficar surpreendente. Os resultados meio que viraram de cabeça para baixo o que muita gente pensava. Então, o que será que eles descobriram? Primeiro, a cafeína sozinha. Cara, foi um sucesso. Os jogadores ficaram em média 2,2% mais rápidos. Pode parecer pouco, mas num esporte decidido em detalhes, isso é uma vantagem absurda. Mas, e sempre tem um mas, né? Aqui está o ponto central da história. Quando os jogadores tomavam cafeína e faziam o alongamento estático, aquele ganho de performance todo simplesmente diminuía. A combinação foi, na verdade, pior do que só tomar o café. Os próprios pesquisadores foram bem diretos na conclusão. Essa citação aí do estudo diz que a combinação de cafeína com o alongamento estático parece reduzir esse efeito. Basicamente, eles estão dizendo que o alongamento estava de alguma forma sabotando o poder da cafeína. Mas calma, a história não para por aí. Lembra que tinha o segundo teste, o do chute? Pois é, aqui as coisas ficam um pouco mais complexas e mostram que nem tudo é tão preto no branco. De forma bem surpreendente, na hora de chutar a bola, nada fez uma grande diferença. Nem a cafeína, nem o alongamento, nem os dois juntos. A velocidade do chute foi praticamente a mesma em todos os grupos. Ué, por que essa diferença para o sprint? A explicação mais provável é que chutar é uma habilidade muito, mas muito mais complexa do que só correr. Pensa bem, envolve equilíbrio, coordenação, o tempo certo do movimento, controle motor. A técnica é tão importante que ela acaba escondendo qualquer pequeno ganho de força ou explosão que a cafeína poderia dar. Ok, então a gente viu que no sprint o alongamento atrapalhou a cafeína. Mas por quê? Qual é a mecânica por trás disso? A resposta, ao que tudo indica, não está tanto nos músculos, mas no nosso sistema nervoso central. É uma briga que acontece no cérebro. Para entender fácil, vamos pensar no nosso corpo como um carro de corrida. A cafeína é o acelerador. Ela estimula o sistema nervoso, bloqueia a sensação de cansaço e manda um sinal de vai com tudo para os músculos. Já o alongamento estático, ele age mais como um amortecedor, um freio suave. Ele tende a acalmar o sistema nervoso, a relaxar os reflexos. O resultado é como tentar acelerar com o pé no freio. Um efeito acaba diminuindo o outro. Certo. Depois de toda essa ciência, a pergunta que fica é: e agora? O que a gente faz com essa informação na prática? Como isso muda a forma de se aquecer antes de um treino ou jogo? Vamos lá, dá para tirar umas lições bem práticas daqui. Primeiro, se o objetivo é velocidade e explosão, a cafeína sozinha parece ser a melhor aposta. Segundo, se o alongamento estático é muito importante na sua rotina, talvez valha a pena pensar em quando fazê-lo, talvez separado da cafeína. Terceiro, para habilidades muito técnicas, o foco tem que ser na técnica. E por último, e talvez o mais importante,
Cada corpo é um universo. O estudo mostrou que as respostas podem variar de pessoa para pessoa. Então, a melhor coisa a se fazer é usar essa ciência como base e testar em si mesmo. E tudo isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Se uma prática tão comum e estabelecida como essa pode ser questionada pela ciência, o que mais que a gente faz todo dia na academia ou no campo, que é tido como uma verdade absoluta, talvez merecesse uma investigação mais a fundo? Fica aí a reflexão.